Olha, às vezes nem a maquiagem as ameniza. A mancha escura, que varia do marrom esverdeado ao marrom escuro na região aqui embaixo dos olhos, acaba sendo marca registrada em algumas pessoas. Mas sempre traz um aspecto de cansaço e também estresse. Compressas com chá de camomila, bolsas d'água e cremes podem ajudar. Só que o empenho precisa ser a longo prazo para surtir algum efeito. Gente, eu tô falando das olheiras que incomodam muita gente. E para explicar melhor por que ela ocorre e como tratá-la, aqui comigo está o Dr. Eduardo Raulino. Seja bem-vindo em mais um dos nossos quadros Plástica e Saúde. Doutor, olheira é genético ou não? Pode acontecer por causa de fatores externos como sol, fumo, enfim. Então, além daquelas recomendações, tem também as rodelinhas de pepino, né? Que o pessoal faz para tirar... É verdade, é fato. Muita gente vai lá, fatia o pepino sem a bactéria e coloca no... Enfim, olha, brincadeiras à parte, vamos lá. É porque, assim, tem muitas crendices, né? Tem algumas coisas como... Alguns casos de olheira, assim, coisas passageiras. Por exemplo, a pessoa ficou uma noite sem dormir, né? Você até ajuda colocando alguma coisa para resfriar essa região, você diminui os vasinhos de sangue e diminui um pouco o inchaço dessa região. Então, camomila, chá de camomila, a rodelinha de pepino mais geladinha, né? O gelo mesmo? O gelo direto não, mas algo assim mais geladinho você consegue amenizar um pouquinho, casos leves, né? Como você falou, tem muita questão genética. Não, meu pai, minha mãe têm olheiras. Com certeza eu vou ter algum grau, né? E existem várias causas também. Então tem a questão do próprio biotipo, física mesmo. Como, por exemplo, que biotipo que favorece, digamos, uma olheira? Tem pessoas que têm uma estrutura facial já que tem aqui um afundamento, uma depressão, que forma uma sombrinha. Então, não sei se você notou, tem um sulco, forma aquele sulco bem pronunciado. Muitas vezes seria uma causa, vai formar uma sombra ali, porque é deprimido, e vai dar um aspecto que está mais escura, essa região mais cansada, um olhar mais pesado. Tem outras pessoas já que têm um inchaço, então vão envelhecendo e tem aquelas bolsinhas de gordura que projetam essa região aqui inferior, dando também um aspecto de inchaço, de cansaço. Vai se adquirindo com o passar da idade. E como a pele aqui, Suzana, dessa região, uma das mais finas que a gente tem no corpo, ela transparece muito os vasinhos que tem embaixo. Parece um monte de veinha mesmo embaixo dos olhos. Por isso, quando você chora ou quando você passa uma noite sem dormir, esses vasinhos acabam inchando, né? E dão um aspecto um pouco mais escurecido a essa pele. Porque ela é muito fina, ela deixa transparecer até os vasinhos. E pessoas mais moreninhas, às vezes quando pegam sol, tem uma certa pigmentação da própria pele nessa região maior. Que nem aparece quando tá branquinha, mas aí pega o sol, fica um pouco mais escuro, bem essa parte bem aqui, que região. Aí prevalece bem aquela olheira, né? Embora que a pessoa nem tenha pelo fato de acordar muito cedo ou cansaço, aquilo já fica permanente nela. Essa é a grande queixa. A pessoa chega no consultório, Eduardo, olha, eu tô aqui super ativo, acordei com toda a energia, mas eu me olho no espelho e parece que eu tô cansado, parece que eu tenho... não dormi direito. Então, essa é a grande queixa. E daí tem várias opções, dependendo muito da causa de tratamento. A gente já chega no tratamento, questão. Doutor, eu quero também chegar nos tipos de olheira que existem, que a gente já citou meio que por alto algumas, mas antes quero lembrar a galera de casa, que você é de casa, se tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, você tem olheira, sofre com isso, então liga pra cá. O nosso telefone é o 3340-0070, 3340-0070. O programa é ao vivo e o nosso telefone tá aí, aberto para você tirar a sua dúvida ao vivo também aqui no programa. Bom, vamos falar então sobre os tipos de olheira. A gente tem inclusive imagens para ilustrar melhor e você aí de casa também se identificar. Olha só, essa primeira, doutor, a pessoa inclusive é nova, né? Então, em pessoas novas, né? Você tem às vezes então aumento da pigmentação dessa região, né? Com uma formação, às vezes, de uma pequena depressãozinha que pode ser corrigida, por exemplo, pouquinho, aí, com por exemplo, preenchimento. Vai ser muito leve. Né? Às vezes é da próprio cansaço, assim, você pode usar aqueles métodos mais caseiros, né? Do chá de camomila, tudo. Mas no caso, num caso como esse, um preenchimento seria o tratamento correto? Você poderia fazer um preenchimento, como tem ali uma área um pouquinho mais escura, você pode usar
tanto laser para dar uma clareada nessa região, é muito utilizado, quanto também cremes com substâncias que clareiam a pele naquela região. E daí tá, beleza. A pessoa colocou o laser, colocou cremes e se tiver um pouco mais profundo, faz o preenchimento. Aí pega um sol, continua fumando, pode voltar a olheira? Então, o sol, ele sempre vai, como eu comentei antes, em pessoas que já têm uma predisposição, principalmente os mais moreninhos, dessa região fica um pouquinho mais escura quando pega sol. Então, dá aquele aspecto de olheira de volta. Então, tem que sempre cuidar, tem que ter fumo, hábitos de vida não saudáveis. Você acaba ficando também com um aspecto cansado pelo inchaço que fica nessa região. O fumo realmente altera a olheira, fumo, o estresse. O estresse, é claro, noites mal dormidas, né? Então, você tem esse aspecto que é do cotidiano mesmo também. Daí, que além do fator genético, acaba ainda ficando pior pronuncia se você... mais. Exato, se você tem esse tipo de hábito. Temos ligação, alô, quem fala? Oi, Susan, é a Dayana. Oi, Dayana, você fala de onde? Aqui do Garcia. Garcia, aqui em Blumenau. Dayana, qual a sua dúvida? Olha, minha dúvida é assim, ó, eu tenho olheiras, bem aparente, assim, até quando tira fotos, assim, fica aquilo, parece um panda, assim, né? E eu tenho uma menininha de 4 anos, também é minha caçula, ela também tem olheiras. Eu queria saber, já me falaram, assim, que de repente isso pode ser até um problema no organismo do fígado, de repente, se isso é verdade mesmo. Ah, que boa pergunta. Quer dizer, a olheira, inclusive, ontem estava gravando com uma dermatologista, ela falou que às vezes até na unha pode dizer o problema que a pessoa tem, digamos, conforme até a própria Dayana falou, no fígado, pâncreas, enfim. Pode acontecer a mesma coisa com a olheira? Tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Provavelmente, se ela tem, a filha já tem, com certeza tem uma característica genética. Agora, tem algumas doenças, por exemplo, uma anemia mais extrema, você pode evidenciar por esse aspecto, né, dos olhos. Então, anemias, leucemias, então você pode ter alguma alteração da coloração dessa região. Quer dizer... Mas não é que todo mundo, né, o mais provável que seja o que a gente comentou antes. No caso dela, se a filha nasceu parecida, se é parecido o caso da filha, então provavelmente é genético, viu, Dayana? Ou tem uma pigmentação já naturalmente maior daquela região da pele, né? Ou a pele é muito fina e tem os vasinhos embaixo que ficam muito inchados. Mas pode ser alguma doença também, então, o senhor confirma Geralmente isso, tem outros sintomas associados, Susan. Não é só a olheira, né, que vai determinar que ela tem ou não doença. Pode vir junto com um pacote de sintomas que vão denunciar uma Normalmente doença. Em qual órgão do corpo? Então, às vezes doenças hepáticas, né? Doenças do sangue, anemia, você pode ter algum aspecto ali mudando a coloração dos olhos. Pode ser isso também. Bom, já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? É Roseli. Roseli, seja bem-vinda. Você fala de onde, Roseli? Obrigada, de Blumenau, do Zendron. Perfeito. Roseli, sua dúvida? É assim, ó, eu tenho bastante olheira, né? E as minhas pálpebras, elas são grandes. Eu gostaria de saber se é referente à insônia ou o que ocorre, por que ocorre isso? Perfeito. O lance dela, então, são as pálpebras maiores. Então, existem, então, como a gente falou, tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos. Quando tem um excesso muito grande de pele nessa região, você pode retirar através de uma cirurgia que é chamada blefaroplastia. Inclusive, aquelas bolsinhas de gordura que aparecem também podem ser retiradas. Uma cirurgia plástica daí? Uma cirurgia plástica e não tratamentos... No caso da pálpebra. Mais evidente. Quer dizer, quando tá para fora, uma cirurgia resolve. Quando tá interno, o sulco, preenchimento. Quando tem muita pelezinha sobrando aqui, vai concentrando a pele e vai dando já um aspecto mais escuro. Sim, que vai formar aquelas dobrinhas, né? E você tirando a pele, deixando aqui um pouquinho mais retinho, tirando aquele excesso, pode amenizar e melhorar bastante a condição. Perfeito. Vamos continuar para as fotos, para as imagens que a gente estava mostrando? A gente mostrou a primeira e essa segunda. Essa aí é aquele caso que a gente até citou antes, que fica uma sombra, né? Um pouco mais acentuado, Olha que lindo o rosto da menina, claro, a gente só vê uma parte, mas a pele lisinha. Tem uma pigmentação maior, né? Mas só ali que tem. Tem uma pigmentação maior da pele naquela região. Então, um caso que pode ser utilizado laser, pode utilizar cremes clareadores,
Com creme ali pode resolver. Se for uma condição da pele mais escura. Isso nada melhor do que a análise clínica, tem né? que ser avaliado. Tem várias questões que tem que ser analisadas. Mais fotos, vamos lá, mostrando outros casos. Ah, essa aí já é mais a bolsa, doutor. Exato. E ele já tem uma depressão ali, ó, que forma que ele é... Nota que o rosto está iluminado, mas aquela região fica mais escurinha. Por uma sombra que acontece, porque aquela posição, aquele sulco que existe próximo ao olho, aquela depressãozinha, você tem que preencher, nesse caso, para melhorar esse contorno dos olhos. E temos mais um caso para mostrar também, mais uma foto. Essa aí tá regalada. Regalada, né? Mas essa aí é um caso muito comum, muito frequente. Então, uma pele já um pouquinho mais moreninha, provavelmente às vezes pega um sol, né? Escurece mais aquela região do que o restante do rosto. Então, mesma coisa, cremes clareadores, o próprio laser pode ser usado nesse caso. Então, resumindo, gente, se você sofre com esse mal, com a olheira, algumas situações, né? Se for somente do cansaço, de uma insônia, de um estresse, o chá de camomila resolve, um gelinho sempre com um paninho envolto também resolve, o pepino também resolve. Agora, se for já da sua pessoa, ou seja, se for genético, que tem aquela bolsa mais evidente ou então aquele suco, aí alguns tratamentos que a gente colocou aqui, que são preenchimento, você pode fazer o preenchimento, os cremes clareadores na sua própria casa, o laser, que também vai resolver, ou então a própria cirurgia plástica, se for um pouquinho mais para fora, ou seja, mais proeminente. Aí com a cirurgia também resolve. Doutor, essa seria a dica que a gente deixa hoje, então, aqui para os nossos telespectadores que sofrem com o mal de olheira. Exato, tem como amenizar bastante o problema e é só procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista que vai conseguir tratar muito bem essa região. Então, gente, vou passar os contatos da Clínica Bioforma para você aí de casa. O telefone é o 3035-7475, que é o telefone da Clínica Bioforma, e também tem o site, que é o www.clinicabioforma.com.br. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado.